Olá, bem-vindos a mais um programa da Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Desta vez para começarmos por falar pela questão chinesa, isto é, pela decisão do Partido Comunista Chinês de transformar o seu líder Xi Jinping numa figura ainda mais importante no edifício burocrático do partido e do governo, tornando a sua presença à frente da China num aumento de poder que talvez não estivesse nas mãos, não estivesse nas contas do resto do mundo. Isto é claramente um sinal para o interior, mas creio que principalmente para o exterior. Não lhe parece que é assim, Sr. Embaixador? Sim, esta consagração de Xi Jinping como uma figura, eu diria que ao nível praticamente de Mao Tse-tung ou de Deng Xiaoping, como uma figura referencial e até, digamos, não travada no seu prolongamento no tempo em termos de exercício do poder, demonstra, em primeiro lugar, a força objetiva que Xi Jinping ganhou no contexto do Partido Comunista da China, que é o elemento central daquilo que é o poder executivo da China. E mais do que isso, há uma espécie de mobilização chinesa à volta da própria figura de Xi Jinping, claro, tentando, o que é muito típico no caso chinês, garantir como que uma espécie de doutrina de Xi Jinping para como fator orientador daquilo que é a política da China nos próximos anos. A sensação que se tem é que a China vive um tempo já há bastante tempo, de afirmação do seu poderio de natureza económico, com algumas dúvidas sobre se o seu poderio de natureza militar está à altura desse mesmo poderio de natureza económica, e tenta, para efeitos de mobilização interna, cumprir aquilo que é a agenda chinesa histórica. E quando se diz históricas na China, a história é muito longa, mas há uma história mais recente da China, no sentido de recuperar aquilo que são os territórios que a China considera pertencerem-lhe e não deverem estar em dúvida. Nós vimos o que aconteceu com a questão de Macau, de Hong Kong, e com a discussão importante sobre Taiwan. E vimos aí, e o caso de Macau menos importante, talvez, embora é uma questão complexa, mas no caso de Hong Kong, nós assistimos a algo que foi uma surpresa para toda a gente, se calhar para muitos analistas mais elaborados não foi, que foi uma aceleração daquilo que eram os timings de recondução do modelo de Taiwan, que tinha sido negociado com o Reino Unido, para a posição, digamos, o modelo chinês propriamente dito. Isso passou por um afastamento de algumas das medidas de natureza de gestão democrática que estavam em Taiwan. Mais do que isso, passou pela repressão de quantos queriam manter uma certa margem de liberdade daquilo que era o template, mais ou menos, de democracia ocidental que existia em Taiwan, e a China foi absolutamente irredutível nesse aspecto. Nós falamos pouco de Macau as coisas também se passam um pouco assim, porque Macau tem menos importância no contexto global. Mas o terceiro elemento aqui é a questão de Taiwan. E aí em Taiwan, os sinais que vêm da China são muito fortes, embora não sejam decisivos sobre se e quando a China vai fazer alguma ação que faça reconduzir Taiwan digamos, à tutela de Pequim. Convém lembrarmos o seguinte, já para quem nos está a ouvir, Taiwan é, no fundo, a República da China que a seguir à Segunda Guerra Mundial passou a representar a China. A circunstância do território continental chinês ter sido tomado pelas tropas de Mao Tse-tung e que na realidade acabaram por criar uma situação de facto, criando a República Popular da China, não convenceu o mundo ocidental durante muitos anos, e até aos anos 70 a República da China, de Chiang Kai-shek, da estrutura que se tinha sido refugiada na Ilha Formosa, na Ilha Taipei, tinha mantido a ficção de que representava a China toda.
O mundo aí tem uma reversão, a reversão pode ter várias explicações, e a República Popular da China passa a representar a China toda, não dispensando a República Popular da China a ideia de que aquele território é nosso, o território de Taipei, o território da Formosa, e que haverá um processo de unificação nacional. Bom, esse processo nunca ficou muito claro como é que é. A dúvida é se será por via violenta, por via de vontade. A ideia que havia era por via de vontade, mas não parece haver uma vontade maioritária dentro de Taipei, no sentido de Taiwan, no sentido de regressar à China. E isto cria agora aqui uma situação complexa. Mas isto cruza-se, António, este é um ponto, para mim, mais interessante do ponto de vista analítico. Isto cruza-se com o facto da China, ao longo destas últimas décadas, ter-se mostrado um parceiro económico muito importante para o resto do mundo, e mais do que isso, ter lançado uma ideia, que é uma ideia que hoje é muito polémica, na altura foi vista com grande surpresa, que é a ideia da nova Rota da Seda. A nova Rota da Seda, o que é que era? Era um conjunto de investimentos que a China ia financiar, um pouco por todo o mundo, no sentido de também criar bases para aquilo que era a expansão do seu próprio comércio e dos seus próprios interesses de natureza económica. Essa nova Rota da Seda era, à partida, uma iniciativa, digamos, pacífica. Tratava-se apenas de investimentos, de um plano de investimentos com uma coerência global. A questão que hoje se põe, e isto é muito interessante de analisarmos, é saber em que medida uma ação dessas, que implicaria dezenas de países, e que já tem contratos em vários países, inclusivamente em Portugal, mas também na Itália, mas também na Grécia, etc., em que medida é que isto é compatível com uma ação internacional em que, por exemplo, no caso de um ataque chinês a Taiwan, se criasse uma espécie de bloqueio à volta da China, uma reação profunda face à China. Quer dizer, há aqui uma bondade de um processo económico normal, de expansão económica normal e aceitável, que seria ligeiramente incompatível ou totalmente incompatível com uma ação militar que, por exemplo, que tornasse a China um pária da comunidade internacional. E é esta dúvida que hoje existe sobre como é que isto se vai passar. Nesta dúvida nós olhamos para a cara de Xi Jinping. É este homem quem vai ter, digamos, esta decisão. Porque há aqui uma coisa também muito interessante, também no ponto de vista analítico, que é o seguinte: nós sabemos como é que o processo decisório se passa num país como os Estados Unidos, ou como a França, ou como o Reino Unido, ou como a Itália, ou em Portugal. Nós sabemos, há checks and balances, há governos e a oposição, há parlamentos, há decisões, etc. Nós não sabemos como é que se processa o processo de decisão, nomeadamente em coisas mais radicais, ações militares, etc., num país como a China, ou num país como a Rússia, sujeitos a poderes muito personalizados. Diz-se, mas a China tem o Comitê Central e o Bureau Político, os politburos, essas coisas todas. Pois, mas nós não sabemos como é que isto se decide internamente. Eu tenho uma tese um bocadinho pouco ortodoxa, que é, eu acho que, por exemplo, na Rússia, acho que o processo decisório durante o tempo da União Soviética era mais deliberado e mais democrático do que é hoje. Porque no tempo da União Soviética ainda havia aquele conjunto de senhores que nós víamos junto ao muro do Kremlin, que apesar de tudo, entre eles tinham uma análise diferenciada das coisas e depois havia uma resultante. Agora não, nós sabemos que está tudo nas mãos do Sr. Vladimir Putin. Nós não sabemos como é que era o processo do Comitê Central na China. Sabemos é que é hoje que a posição de Xi Jinping, até pela eu diria, do endeusamento nacional que está a ter, é a figura-chave de tudo isto. E por isso mesmo, nós olhamos hoje, quase como olhávamos no tempo da União Soviética, olhamos hoje para a coreografia como um elemento fundamental para tentarmos perceber um pouco simioticamente o que é que isto significa. E damos-nos conta de que há fatores interessantes, por exemplo, o facto de Xi Jinping e Joe Biden terem assinado uma declaração conjunta, outro dia, quando da Cimeira do Clima, no sentido de fazerem um certo comprometimento, que é também, de certa maneira, um sentido de responsabilidade face à comunidade internacional perante uma questão vital, é um sinal simpático. O facto de haver esta semana contactos ainda não cara a cara, porque Xi Jinping é um homem cuidadoso com a sua saúde desde o início da pandemia, que não sai da China. Exatamente. Portanto, é o homem do Zoom, como nós. E portanto, Xi Jinping vai ter um encontro deste género com o Joe Biden. E há aparentemente, quer da parte da China, quer da parte dos Estados Unidos, o interesse em definir, digamos, o espaço das divergências.
provavelmente vão tentar encontrar um denominador comum em algumas coisas, sendo que as divergências são muitas. E a mais importante, volto a dizer, é a questão de Taiwan e é o modo como a China se portará face a Taiwan. Já houve declarações mais duras, já houve declarações menos duras, mas há uma coisa na China que hoje em dia mudou, é o tempo. Nós habituámos-nos sempre a ver a China quase pelos livros. A China tem tempo para tudo. O tempo não conta. Dizia-se aquela graça com Deng Xiaoping quando lhe perguntaram o que é que achou do efeito da Revolução Francesa. Isso ainda é cedo para tirarmos essas conclusões. Mas há de facto hoje uma aceleração da vida na China. Claro. Eu acho que Xi Jinping já está, digamos, com os calendários da contemporaneidade. Já não está à espera dos tempos e dessa maturação dos tempos. E isso é que o Ocidente não sabe. Nós estamos com a China a aprender uma realidade nova. E Xi Jinping é uma figura muito complexa neste quadro internacional. O Xi Jinping está nessa realidade, nesse tempo novo, mas sem a maçada de eleições de 4 em 4 anos. Claro, esse aborrecimento, quer dizer, eleições há, só que são normalmente, digamos, com pessoas cujo resultado, cuja qualidade já se sabe que dá num certo resultado, quer dizer, Claro. a gestão em países autoritários tem o problema de poder ter, digamos, revoltas internas e coisas do género, mas tem essa facilidade, que é não ter, como o António disse, essas eleições de 4 em 4 anos, o escrutínio e a mudança de governo, etc. E, portanto, nós sabemos exatamente qual é o leque de partidos que estará nas próximas eleições na China. Exato. É um leque fechado, digamos. Claro, claro. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo, voltamos já de seguida com um novo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Na primeira parte estivemos a falar de uma espécie de líder da nova esquerda. Desta vez vamos falar de uma espécie de líder da nova direita. Steve Bannon, ex-assessor de Donald Trump, foi instado pelo Congresso a falar sobre os acontecimentos que ficaram conhecidos para a história universal como a tentativa de assalto ao Capitólio. Recusou-se. Steve Bannon, que neste momento ninguém sabe muito bem o que é que faz, já desde que deixou de ser assessor de Donald Trump, ninguém sabe muito bem o que é que faz. Sabe-se que teve uns meses na Europa onde contactou com os principais líderes da extrema-direita dos vários países europeus. Eu creio que não chegou a Portugal, mas esteve a tentar organizar isto na altura ou pouco antes das eleições europeias de 2019, e portanto é um personagem enigmático que ninguém sabe muito bem qual é, de que constará a agenda, mas creio, Sr. Embaixador, que é um personagem que vale a pena percebermos por onde anda, não é? Eu acho que sim, até porque estão a aparecer na Europa figuras de uma direita relativamente pensante, e Steve Bannon é uma direita relativamente pensante. Há uma direita trauliteira que nós assistimos, eu quase compararia a situação de Trump com a situação de Marine Le Pen e agora com Bannon com a situação de Eric Zemmour. Isto é, Exato. Há umas figuras quase sempre ligadas ao mundo mediático, e é por aí que elas têm crescido, que hoje titulam uma agenda populista de direita, há populismo de esquerda e há populismo de direita, uma agenda populista de direita, e em particular procuram, e como foi o caso de Bannon, criar uma espécie de uma internacional de pensamento de direita, de um pensamento de direita baseado no proteccionismo económico, em alguma xenofobia, em algum racismo, na exploração, como é típico do pensamento de extrema-direita, dos medos e dos receios criados em alguns setores, nomeadamente daqueles que são afetados pelas mudanças tecnológicas, económicas ou outras. E Bannon foi, em primeiro lugar, é um homem que tinha uma presença grande na parte mediática, ele tinha feito cinema, tinha feito várias coisas na área da informação, e foi um dos estrategas da campanha de Donald Trump.
Para o simplismo da mensagem de Trump, que ele precisava, naturalmente, porque o Trump é que era a cara, ele deu a essa mensagem alguns sinais que, no fundo, ajudaram Trump a ganhar. Isto é, sublinhar aquilo que devia sublinhar, não dizer aquilo que não devia dizer, o que é um pouco difícil para Trump. E depois procurou trazer para dentro da Casa Branca essa organização e falhou. Falhou porque o caos instaurado dentro da Casa Branca, pela figura de Trump, acabou por não lhe permitir, digamos, ter o papel que ele julgava que podia ter. E foi afastado, mas não se afastou totalmente de Trump. Manteve sempre uma ligação com Trump, e eu diria mesmo até uma certa lealdade no plano pessoal. Trump depois protegeu na parte final, dando-lhe uns perdões relativamente a um certo tipo de ações, em particular aquilo que Bannon esteve metido numa recolha de fundos que tinha a ver com aquela ideia do muro, e aparentemente haveria aí uma apropriação. Sim, os fundos desapareceram. Não é? Os fundos e tal. E, portanto, essas figuras são sempre assim um pouco sulfurosas. O que foi interessante foi a vinda de Trump, de Bannon, para a Europa, colada, digamos, à agenda do Brexit, mas também com Matteo Salvini e tal, e procurando, digamos, fazer tentando. Até se falava muito numa escola, uma espécie de. Exatamente, em Itália, no mosteiro italiano. As coisas acabaram por não funcionar nesse sentido, e esta agenda, eu imaginaria que se a escola viesse a realizar-se, nós tínhamos também alguns colaboradores portugueses para essa escola, e portanto no quadro europeu. Mas essa escola não se veio a realizar e Bannon regressou e, ao que parece, esteve bastante envolvido, e essa é que é, digamos, a razão por que se fala de Bannon nos últimos tempos, já não na chamada Breitbart News, que era a estrutura mediática de extrema-direita em que ele esteve envolvido e que depois vendeu, e que é uma fonte de informação sobre a direita americana, sobre as várias direitas americanas. Aliás, é interessante do ponto de vista analítico, devo dizer, eu acompanho de vez em quando a Breitbart News, mas agora, quando da contestação que Trump fez do resultado das eleições, em final do ano passado, princípio deste ano, Bannon terá estado, de acordo com as acusações levadas ao Congresso americano, por detrás de algumas dessas movimentações, e em particular da movimentação do dia 6 de janeiro de 2021, em que houve o assalto ao Capitólio. E Bannon foi chamado a comparecer numa comissão do Senado, da Câmara, do Congresso, Senado e Câmara dos Representantes, recusou-se a ir, estará, digamos agora, foi chamado à justiça outra vez, agora entre o momento em que estamos a falar e o momento em que esta emissão vai para o ar, alguma decisão vai ser tomada nesse sentido. Bannon pode ter até 1 ano de cadeia e pode ter que pagar cerca de $100.000 ou qualquer coisa. É um processo normalmente muito complicado e com recursos, mas, portanto, é uma figura que está no radar das forças políticas americanas, pela circunstância de se ter somado àquilo que é uma ação, digamos, à margem da lei. Trump protege-o nesta fase, porque diz que o perdão que lhe concedeu, digamos, cobria a ação de Bannon, mas isto é altamente discutível, e, portanto, veremos em que medida também, e esse ponto é o ponto importante, veremos em que medida, na sobrevivência de Trump e do trumpismo na política americana e no quadro do Partido Republicano, ao qual Bannon está ligado, mas distantemente, de forma distante, ele vai continuar a ter um papel relevante. Isto é, em que medida é que mesmo à distância ele continuará a ter um papel relevante. As direitas americanas, as direitas radicais, quer sejam as negacionistas, quer sejam outras, a direita americana é extremamente prolixa em matéria de grupos. É muito complexa, e Bannon tem a tendência de juntar tudo isso e de procurar explorar tudo isso para benefício daquilo que é a ala mais conservadora, que está ligada ainda a Trump, ao trumpismo, com ou sem Trump, para o ano se verá. É um pouco aquela coisa de que costumam acusar alguma extrema-esquerda. Bannon parece seguir essa linha, isto é, quanto pior, melhor.
Sim, de certa maneira, sim. E está, repara, agora o António falou na extrema-esquerda. Na extrema-esquerda até é costume maior haver figuras deste género. Exato. Figuras de agitadores de várias matizes. Nunca se tinha visto isto muito na extrema-direita internacional. Porque normalmente as movimentações de extrema-direita internacional apareciam muito ligadas a um país, propriamente, e ao governo desse país. Neste caso, não. Neste caso, é uma espécie de um agitador, um internacionalista da direita. Um Netshaev à americana. Exatamente, quer dizer, é que no passado isso funcionava muito na esquerda. A esquerda tem disso, e é bom lembrá-lo, é curioso, este internacionalismo de esquerda, de direita, que sempre existiu e que existe muito, há grupos por toda a Europa que sempre se mantiveram, depois da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos na memória do nazismo, e em particular, o que costuma ser mais apelativo para a intelectualidade, que é do fascismo italiano. Estes grupos que existem e com ramificações em Portugal, mas há mais à esquerda. Portanto, Exatamente. estas margens são. E Bannon é isso. Eu disse há bocadinho a história de Zemmour. Porquê é que Bannon tem alguma coisa a ver com Zemmour? Porque Bannon pensa estas coisas. Bannon tem um pensamento. Zemmour é bastante mais elaborado no plano histórico, etc. Mas Bannon não é o simplismo populista de direita caceteiro. Não, é a questão do... Tenta densificar intelectualmente. Atualmente, é o problema das agendas do aborto, do contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, as questões do combate aos grupos LGBT, o problema de uma certa atitude agressiva face à homossexualidade e até alguma misoginia. Está lá tudo. Estão lá aqueles ingredientes tradicionais de uma certa direita de limite. Muito bem, vamos ficar por aqui nesta segunda parte. Voltamos já de seguida com o último tema desta semana. Até já. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para falarmos sobre os acontecimentos que estão a tornar a fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia num sítio a evitar. As coisas começaram já há algumas semanas, mas entretanto as vontades bielorrussa e russa parecem ter convergido para esse ponto. A União Europeia está a começar a ficar um pouco aflita com o que está a passar por ali. Como é que está a acompanhar os acontecimentos naquela zona, Sr. Embaixador? A grande incógnita nesta questão é saber o papel da Rússia, o real papel da Claro. Rússia. A União Europeia... Voltamos à mesma coisa que falava há pouco. Ninguém sabe muito bem como é que o Putin gera estas coisas e este é exatamente um tema em que nós, Europa, não sabemos o que é que ele pode vir a decidir. A relação entre a Rússia e a Bielorrússia é uma relação que não é tão automaticamente de tutela, isto é, a Bielorrússia não é apenas um país que no fundo vive sob as ordens da Rússia. Claro. Mas a Bielorrússia sabe que não pode viver sem a Rússia. E por isso mesmo, das duas uma, ou é utilizada pela Rússia, como algumas fontes ocidentais o consideram, neste quadro, como uma espécie de fator de diversão para uma aproximação que a Rússia estará a fazer na fronteira com a Ucrânia, com a colocação de tropas denunciadas pelo governo ucraniano, numa ideia de que poderia haver, digamos, uma entrada na zona de Donbass para dar mais apoio ainda aos dissidentes de Lugansk e Donetsk que ali estão, e até eventualmente, uma teoria antiga de expandir a própria influência russa e desses dissidentes até Mariupol para fazer uma espécie de uma ligação à Crimeia. Não se sabe, vamos ver. A Rússia faz este jogo mandando recados no sentido de dizer que não acha bem que a Bielorrússia ameace com o corte do gasoduto que vem da Rússia para a Polónia e que o presidente bielorrusso já ameaçou fechar. Ora bem, o gasoduto é russo, sabemos que há outros gasodutos, há o gasoduto que passa pela Ucrânia, que também tem uma outra complexidade, porque está ligado ao novo gasoduto que ainda não entrou em funcionamento, que vem pelo Báltico, chamado Nord Stream 2, e tudo isto cria o quadro da dependência da Europa
ocidental do gás russo. Exato. Ora bem, não se percebe bem o que é que o Lukashenko quer neste quadro, para além de querer aliviar as sanções que tem sobre si, mas teve mais sanções sobre si, sobre as suas empresas. Ele fez esta ação de ir buscar refugiados do Iraque, da Síria, eventualmente do Afeganistão, através de 3 polos que é de Damasco, de Ankara, de Istambul e creio que de Bagdá também, com voos da Belavia, que é a empresa, e trazê-los para ali, colocando junto à fronteira, naquilo que ele sabe que é uma provocação objetiva, face à Polónia, face à Letónia e face à Lituânia, que ele não tem fronteira com a Estónia. Isso, particularmente nesta altura do ano, cria, como é sabido dentro da opinião pública do mundo ocidental, a noção, coitados, de facto estão ali dezenas de centenas de milhares de pessoas, trazidas, mulheres e crianças e homens, trazidas numa situação que é de uma profunda provocação e de uma profunda irresponsabilidade. Claro. Agora, toda a gente, mesmo a opinião pública europeia, diz, mas enfim, se estão ali, nós temos que tomar conta deles. Isto é o que ele quer, porque é criar esta pressão. É muito difícil perceber porque é que ele fez isto agora. E é muito difícil descobrir o modo como articulou ou não isto com a Rússia. Nós só saberemos isto a prazo. Claro. Agora, Lukashenko é um pária da sociedade internacional. É um homem que mantém uma ditadura interna, fez umas eleições consideradas fraudulentas por todas as organizações internacionais que as vigiaram, fez este ato absolutamente inominável de pirataria aérea, de ir buscar um avião que passava por cima da Bielorrússia e mandá-lo aterrar no aeroporto de Minsk para retirar de lá um dissidente. É uma coisa absolutamente extraordinária, que é um avião que vinha da Grécia, e tudo isto configura um quadro de alguém que está à margem da comunidade internacional. Mas configura também um pouco, peço desculpa por interromper, configura também um personagem que está à margem, mas que aparentemente convence-se que pode manter-se à margem, não é? A questão da pirataria aérea, como disse, é absolutamente transcendente em termos internacionais. Mas o certo é que a União Europeia limita-se a aumentar o nível das sanções, mas Lukashenko percebe que tem margem para continuar a fazer mais ou menos aquilo que lhe apetece. António, porque é muito difícil, porque a alternativa é a seguinte, claro. Não há margem, digamos, sob o ponto de vista legal, para dar o passo seguinte. O passo seguinte seria uma ação de natureza militar sobre a Bielorrússia, que nós sabemos que criaria da parte da Rússia uma reação fortíssima. Não se esqueça que mesmo neste contexto, e perante o acelerar de uma presença da NATO na fronteira, a Rússia resolveu fazer uns voos com os aviões que podem ter armas nucleares e com paraquedistas, numa espécie de exercícios físicos, exercícios militares com a Bielorrússia, para dar um ar de uma certa colaboração com a Bielorrússia, uma espécie de mensagem subliminar de que nós estamos aqui. Portanto, Lukashenko está no meio, está isolado, não pode sair dali, os seus dirigentes afastaram-se ou estão isolados também, as suas contas, etc. Um dia que caia do poder só vai para Moscou, naturalmente, como foi o que estava na Ucrânia, e, portanto, ele não tem muito espaço para manobra. E a única dúvida que se tem hoje em dia é saber se este tipo de ação é digamos, suscitado, promovido, estimulado por Moscovo ou não. Ou se Moscovo vive com alguma dificuldade este seu amigo agitado. Eu devo dizer que acho que há alguma cumplicidade, e essa cumplicidade é praticamente inevitável. Em que medida é que Lukashenko é totalmente tutelado e é um títere de Moscovo? Tenho essa dúvida, é uma coisa que nós vamos ver com o tempo. Agora, está a criar situações muito graves e, em particular, está a criar situações até graves para Bruxelas e para a própria unidade da União Europeia, porquanto está a obrigar países da NATO e que têm, para já que vivem com opiniões públicas muito negativamente marcadas face a imigrantes e a refugiados, a ficarem mais crispadas.
E, portanto, o que se passa na Polónia e o que se passa na Letónia e na Lituânia é muito complicado, e mais do que isso, há nestas situações sempre um risco, António, que é haver um incidente mais grave. Claro. E os incidentes são fatores multiplicadores imensamente. Claro. E atenção, e às vezes os incidentes não são por acaso, são incidentes provocados. E esse é, às vezes, como sabe, o desencadear de situações de conflito em escala maior. Eu espero que haja bom senso e no diálogo, em particular, entre Moscou e Washington nesta matéria. Mas não lhe parece que seria um pouco mais eficaz se a União Europeia decidisse tentar resolver esse problema por via de Moscovo e não por via de Minsk, inclusivamente porque retirando Minsk da equação podia, talvez, de alguma forma explicar a Lukashenko que ninguém o tem em consideração. Mas aí a equação é muito maior, porque quando se fala com Moscovo traz muito seguramente para cima da mesa as sanções que o próprio regime russo está a ter por virtude de uma situação que a Rússia acha que é uma situação de facto, que é a ocupação da Crimeia, de 2014, e que a Rússia já não está disponível para discutir. E, portanto, tudo aquilo que se coloca em cima da mesa face à Rússia é sempre uma questão que a Rússia traz todo o seu arsenal de argumentação. E o que é mais irónico, António, nesta questão da Bielorrússia, é que a discussão feita entre os dois grandes países europeus que se interessaram na questão da Ucrânia, a França e a Alemanha, com a Rússia, foi feita em Minsk, na capital da Bielorrússia, com a presença de Lukashenko, o que é extraordinário, quer dizer, e ainda estava ao tempo do Yukhanovich, ainda não era Zelensky, o presidente da Ucrânia, mas, portanto, para ver como isto tem a Bielorrússia procurou sempre mostrar como uma espécie de centro de gravidade até de alguma acomodação pacífica. A Bielorrússia é quem tem os chamados acordos de Minsk que dirigem a discussão sobre o Nagorno-Karabakh. A discussão entre a Arménia e o Azerbaijão sobre essa zona de enclave. E é os acordos de Minsk. Portanto, Lukashenko está sentado no meio de uma tentativa de ser uma Suíça. Exatamente. Muito bem, muito obrigado, Sr. Embaixador. A Arte da Guerra fica por aqui esta semana. Para a semana voltaremos com 3 novos temas. Até lá.